Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Bem-vindos ao 20º episódio do Parar para Vender. Desta vez recebemos Nuno Moita, diretor-geral da Iberinforma em Portugal, e tivemos uma excelente conversa sobre vendas e o risco. Ora bom, desta conversa ficaram dois números que eu diria assustadores e que vieram a reforçar ainda mais a importância para termos realizado este episódio. O primeiro é que 16% dos gestores nacionais não têm qualquer política de prevenção de risco. E, simultaneamente a esta, reparem neste número, 89% das empresas detectam deterioramento no nível da solvência, da liquidez das empresas. Portanto, ouçam com atenção, porque vamos parar para vender. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao 20º episódio do Parar para Vender. E hoje vamos receber Nuno Moita e vamos falar então sobre vendas, sobre risco, ok? Uma vez que tem havido aqui muita esta instabilidade à volta da economia, à volta daquilo que se vai passando na sociedade. Então, vamos receber Nuno Moita. Olá, Nuno. Viva Eduardo, como vais? Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Muito bem. Então, antes de mais, vamos então ver quem é Nuno Moita. O Nuno, eu então verifiquei aqui uma coisa engraçada. Eu tirei Economia na Lusíada, no Porto, e verifiquei que tu tiraste Gestão na Lusíada, mas em Lisboa, não é? É verdade, é verdade. Temos aqui esta... Já há uns bons anos. Exatamente. Então, o Nuno Moita fez então este percurso na Lusíada, em termos académicos, e depois naquilo que foi propriamente a atividade comercial, vamos assim dizer, o Nuno começou então na Coface Serviços, antiga Coface Serviços, e depois acabou e fez então todo este percurso dentro da Iberinforma Portugal, passou por coordenador nacional de vendas, chegou a ser diretor comercial e de marketing, e foi nesta altura que nós nos conhecemos, enquanto Exato. Tu eras diretor comercial de marketing e eu estava nos seguros de crédito na Crédito e Calcium. E neste momento, Nuno Moita então é diretor do território de Portugal. Então, Nuno, antes de mais eu quero-te agradecer teres aceitado o convite, okay, por comparecer e vir aqui ao programa podcast. Nota-se que já estamos assim num período um bocadinho de quase férias, não é? Temos aqui neste momento no LinkedIn 14 pessoas a seguirem-nos, portanto estamos aqui, está a malta, acredito que haja a malta ainda aí a fazer as últimas compras do Natal. Mas olha, por incrível que pareça, temos aqui o José Idelson, que é um ouvinte assim bastante assíduo, que está em Moçambique. Portanto, olha, temos aqui malta a seguir-nos e com toda a certeza para irmos buscar toda esta sabedoria que vamos então transmitir. Então, sendo assim, Nuno,
Nós neste momento, e fazendo aquilo que é um contexto daquilo que nós temos, da realidade que nós neste momento o que é que nós temos? Tivemos há 4 anos uma pandemia, não é? Eu acho que até os mais distraídos são de se ter apercebido de qualquer coisa estranha que tenha acontecido. Depois da pandemia, quando nós já contávamos ou esperávamos, não é, que viesse aí, eu sinceramente, durante essa altura, não vou-te ser sincero, eu pensei assim, bem, isto depois da pandemia vem aí os loucos anos 20, não é? Um bocadinho em paralelismo com aquele que foi o século XX, mas não, depois, infelizmente, a história não se repetiu. Nós que gostamos tanto de olhar para a história não se repetiu e tivemos aqui uma crise que ainda se vive, não é? Na Ucrânia, que trouxe estes problemas da inflação. A agravar esta situação, tivemos agora o problema em Israel, na faixa de Gaza e em Palestina, e temos então, e estamos a viver neste momento um problema de inflação, que todos nós vamos sentindo. Portanto, Nuno, aquilo que eu de alguma forma te gostaria de perguntar é, nós neste momento, e se calhar até antes eu iria te pedir que fizesse aqui um contexto daquilo que é a Iberinform e os serviços que faz, mas depois que me pudesse explicar de que forma é que tu já notas esta instabilidade e de que forma se faz sentir nas centenas de empresas com que a Iberinform trabalha. Muito bem, Eduardo, uma vez mais, em primeiro lugar, agradecer o amável convite. Já nos conhecemos, temos o gosto de já termos colaborado no passado e não querendo antecipar ou fazer desde já aqui um resumo a esta conversa dos próximos minutos. Muito provavelmente aquilo que iremos ao longo desta conversa e de forma mais ou menos reiterada é utilizar as palavras incerteza e risco e se calhar uma seguida à outra ou inclusive na mesma frase. Ok. Eu recordo-me há umas semanas atrás e antes de ser apresentado o Orçamento de Estado para 2024, nos comentários à antecipação, à entrega do Orçamento na Assembleia da República, o ex-ministro das Finanças, portanto, Fernando Medina, dava uma especial atenção, por motivos óbvios, ao cenário macroeconómico e todos nós percebemos o porquê. E uma das frases que me recordo era de que estávamos num contexto de uma enorme incerteza sobre aquilo que são as variáveis importantes da nossa economia para o próximo ano, nomeadamente a nível europeu e a nível mundial. Como nós sabemos, toda esta incerteza e que tu de uma forma resumida também explanaste, deriva da situação global que vivemos e da incapacidade de criarmos cenários futuros com grande assertividade. Portanto, isso nós temos visto recorrentemente cenários traçados por pessoas que seriam gurus da atividade económica, pessoas que até a um determinado momento atrás teriam alguma assertividade na projeção de crescimentos e de tendências e que vimos que de facto muitos deles têm falhado por esta razão de incapacidade de podermos prever o futuro da forma como conseguíamos prever há 10, 15 anos atrás. Ok. Se passarmos aqui para a esfera das empresas e foi para isso que me convidaste, não foi para fazer análise política, presumo eu. Não. Epá, eu diria que neste momento a análise política consegue ser ainda mais imprevisível que a económica. Exato, sem dúvida. Mas partilhando aqui alguns dados disponíveis num estudo efetuado até por um broker de seguros internacional, na avaliação aos riscos percepcionados pelas empresas, e cingindo-nos aqui às empresas portuguesas, na avaliação estes riscos davam como relevantes em 2023, e olhando aqui numa perspectiva mais global,
que a inflação assumia a liderança dos riscos que potencialmente podiam criar maior impacto neste ano que agora estamos a terminar e na atividade, no dia-a-dia das empresas, seguindo-se depois temas que um deles é relativamente recente, que é a cibersegurança, e depois os eventos climáticos extremos, porque também cada vez mais estão na ordem do dia e percebemos que têm um impacto naquilo que é a atividade normal dos países e das empresas. E depois, se olharmos unicamente aqui para a esfera portuguesa, para a esfera nacional, estes mesmos riscos eram de alguma forma similares. Portanto, a questão dos riscos cibernéticos constava a inflação e constava uma variável que também já comentámos aqui, que é a instabilidade política. Portanto, que em países como o nosso, e ao contrário do que muita gente pode pensar, tem um impacto e tem um grau de dependência elevado, portanto, naquilo que é a atividade normal das empresas. Bem, resumindo, o que é que isto significa? Significa que vivemos um clima de incerteza económica contínua e uma incerteza em torno da trajetória da economia mundial elevada, e apesar de haver aqui algumas notícias mais ou menos recentes que os receios de uma recessão mundial, que se falava, por exemplo, antes do verão, se a memória não me traiçoa, estão de alguma forma, parecem de alguma forma ter diminuído. Perfeito, ainda bem. Pronto, vamos ver se assim é, se assim é ou não. Olhando aqui só para os dados do Banco de Portugal, que eu tive curiosidade de ler o último boletim económico, portanto, que saiu, salvo erro, a semana passada. Em termos de previsões, eles apontam para um crescimento da economia, se a memória não me falha, de cerca de 2,1% para este ano, portanto, para o ano de 2023, um abrandamento para 1,2% em 2024 e depois um potencial crescimento de 2,2% para 2025. Portanto, refere que esta recuperação da atividade será de alguma forma gradual e ao longo do próximo ano, e que previa de 3 fatores. Um deles, que tem sido comentado recorrentemente, é a questão da exportação, da aceleração da procura externa, portanto, com a perspectiva de que alguns dos principais parceiros de Portugal tenham já um ano de 2024 um pouco melhor do que o ano de 2023. E, portanto, os principais, olhando aqui para o top 5 dos principais países de destino dos nossos bens e serviços, portanto, estão a Espanha por uma questão geográfica, depois temos a França, temos a Alemanha, temos os Estados Unidos e temos o Reino Unido. Um segundo ponto era aquilo que todos nós também ambicionamos e esperamos, que é o efeito da descida da inflação, principalmente no rendimento das famílias. E já se começa a assistir a isso, não é? Sim, ainda de uma forma um pouco insípida, mas sim, já há aqui alguma tendência desta descida, que se prevê que se possa prolongar ao longo de 2024, e depois aquilo que para países como Portugal é fundamental, que é o impulso dos fundos europeus de investimento, portanto os PRRs e todos aqueles fundos que poderão ser aqui uma alavanca importante na recuperação da nossa economia. E só para 2 linhas, só para terminar, daquilo que o boletim dizia, que eu acho que tem alguma relevância aqui para a nossa conversa. Portanto, aqui a questão da inflação, como estávamos a falar, portanto, ter aqui uma trajetória descendente, portanto, com uma previsão de redução para cerca de 3% em 2024. Portanto, vamos cruzar os dedos para que assim seja. E, portanto, como todos nós sabemos, a economia portuguesa teve aqui um processo de alguma estagnação nos últimos trimestres, e as perspectivas a curto prazo serão de alguma forma incertas, e portanto estão muito aqui
ligadas à questão do impacto negativo da subida das taxas de juros e do abrandamento mesmo das próprias exportações. Ok. Aqui, dentro dos países que indicaste, há um que chama mais a atenção, até pela instabilidade política, embora, sou sincero, não tenho visto agora muitas notícias sobre isso, que é o caso de Espanha. Mas se eles em Espanha conseguirem dar a volta, para nós é excelente. Sim, é fundamental. E tu tiveste uma atividade em que tinhas muito essa percepção muito presente, que é, portanto, o grau de dependência que temos face à economia aqui dos nossos vizinhos, por questões obviamente geográficas, mas também por questão da própria dimensão do mercado claro. Espanhol, portanto, que é consideravelmente maior do que o nosso, não é? Claro, bem maior do que o nosso. Sim, sem dúvida. Ora bom, eu no outro dia, a cruzar alguns dados, eu até no lançamento deste podcast acabei por até utilizar alguns dados vossos, perdão, acabei por ver que vocês em novembro lançaram, a Iberinforma lançou um estudo. Portanto, a Iberinforma, para quem não conhece, é uma empresa que trata de informação económica, não é? Portanto, vocês vendem informação económica e apareceu-me um estudo que em novembro o número de insolvências face ao período anterior, portanto, face aos meses anteriores, melhor dizendo, teria havido aqui um pequeno aumento. Então, a questão que eu aqui te queria colocar é como é que estamos a... Já existe uma análise, já temos dados daquela que foi a performance de, por exemplo, 2022? No caso das insolvências, nós já temos uma análise que depois, se achares interessante, eu posso até partilhar de uma forma um pouco global e perceber aqui a dinâmica da atividade económica como um todo no ano 2022, no que diz respeito em concreto às insolvências, que é um dos barómetros da tendência do comportamento da nossa atividade económica. Nós na Iberinform fazemos esse acompanhamento mensal e, portanto, na avaliação de tendências, olhando, por exemplo, para o último mês de onde temos dados, que é o mês de novembro, houve um aumento de cerca de 9% face ao mesmo período do ano anterior, portanto ao ano de 2022, mas depois em termos acumulados há um decréscimo de cerca de 3,4%, 3,5%. No entanto, há aqui um dado que só com o passar do tempo teremos aqui alguma visibilidade e uma capacidade de uma maior análise para perceber tendências. De facto, desde maio, junho deste ano, a tendência tem sido de subida do número de insolvências, tendo começado aqui os primeiros meses do ano de 2023 com resultados positivos, portanto com um menor número de insolvências face a 2022, mas portanto desde maio, junho houve esta tendência de subida. Em termos geográficos, portanto pelas razões óbvias, Lisboa, o Distrito de Lisboa e o Distrito do Porto são os distritos que apresentam aqui um valor mais elevado de insolvências, com cerca de 792 insolvências em Lisboa. Estamos a falar de número, não de percentagem, não é? Sim, só número, sim. Valor absoluto, exatamente. Certo. Já agora, também para não dar só mais notícias, como ponto positivo também, distritos como Évora, como Castelo Branco, como Bragança e Santarém, são distritos onde há um acentuado decréscimo do número de insolvências. Ok. Bem, no distrito de Évora não conheço a realidade, não é? O distrito de Castelo Branco, conheço, perdão. É de caro. Não, tu és da Guarda, Eu não sou da Guarda, não sou da Guarda. Em fevereiro faz 20 anos que moro na Guarda, ok? Mas eu sou natural do Porto, não é?
em concreto, nascida e criada em Irmezinho. Pronto. Muito bem, muito bem. Convém fazer isto, senão pode haver aqui ressalva. malta amiga que depois vem para aqui. Mas falando do Castelo Branco, eu aqui quero fazer aqui um ponto que é o seguinte: o distrito de Castelo Branco tem 3 polos empresariais muito importantes, e há um deles que eu tenho que ressalvar. Ressalvar não é ressalvar, é realçar, que é Fundão. Okay? Eu lembro-me quando vim para a Guarda, há 20 anos, Fundão era uma vila, e neste momento Fundão, e pronto, eu sei que é mais fácil falarmos mal de políticos do que falarmos bem, mas de há uns anos para cá, com um presidente da Câmara que lá está, ele conseguiu cativar muitas empresas e, acima de tudo, teve o mérito de cativar muitas empresas multinacionais. Exato, era isso que eu te ia comentar. Aquilo que se nota, e eu sou um frequentador mais ou menos assíduo, portanto, pelo menos de passagem na zona do Fundão, foi a capacidade de captar empresas fora daquilo que eram os setores tradicionais daquela zona. Portanto, isso aí é tal como Santarém, também tem tido um comportamento bastante positivo desse ponto de vista, e onde eu também tenho algum conhecimento por questões de residência. Ok, muito bem. Então, diz-me uma coisa, perante a realidade que nós temos, que é uma realidade de incerteza, pronto, não vale a pena, não é estarmos aqui a meter um medo, mas é a realidade que nós temos, é uma realidade de incerteza, não sabemos muito bem como é que havemos de agir, como é que havemos de reagir. E fazendo aqui só um pequeno parênteses, eu acho que ali durante a altura da pandemia, que muita gente pensava que vinha e iria ser um grande problema empresarial, muitas empresas iriam falir, eu acho que devido aos apoios que existiram na altura, permitiu haver uma injeção de liquidez nas empresas. E muitas vezes eu fico, e fazendo assim um exercício de reflexão, fico sempre na dúvida se aquilo que nós estamos hoje a viver é essa liquidez que existiu, que existiu e que deixou, entretanto, de existir, ou se é um bocadinho também a conjugação destes dados, como é que eu tenho de dizer, da inflação, do aumento das taxas de juros, por aí fora. Mas a minha questão era outra. A minha questão é, sendo assim, Nuno, perante estas incertezas que nós temos, a pergunta que se faz é, então, qual é a política de gestão de risco que as empresas devem seguir? Ou seja, a realidade é esta, ok? Ficarmos-nos a queixar, podemos ficar a queixar durante a hora do café, mas mais do que isso é entrar em depressão, portanto não vale a pena. Então, arregaçando as mangas, não é? O que é que nós então podemos fazer? Que políticas de risco podemos então tomar? Certo. Eu depois, se estiveres de acordo, porque eu acho que são dados que algumas pessoas, ou uma parte significativa das pessoas que nos estão a ouvir não têm, portanto, estes dados, apesar de estarem disponíveis, portanto, não são do domínio público, por assim dizer. Eu gostaria depois de partilhar aquilo que são os dados do último ano inteiro, por assim dizer, que temos informação disponível e já analisada, que é o ano de 2022. Portanto, 2023 mas podemos começar por aí, se tu quiseres. O 2023 está a terminar, portanto, aqui também para que percebam, os exercícios de 2023 das empresas serão publicados no decorrer do próximo ano e, portanto, estarão disponíveis a partir de julho, agosto do próximo ano. Portanto, aqui a questão é mesmo podermos analisar aquilo que é a performance das empresas a nível nacional do ano 2022 e aqui realçar que o desempenho das empresas mostrou evolução muito, muito positiva naquilo que de alguma forma são os indicadores mais relevantes e aquilo que normalmente é medido como performance positiva ou menos positiva por parte das empresas, por parte do setor e por parte do acumulado da economia. Portanto, dados como o volume de negócios,
E neste caso estamos a falar do volume de negócios gerado pelo universo das empresas que têm balanços disponíveis. E se fizermos aqui um comparativo com o ano anterior, portanto, neste caso com o ano 2021, este crescimento está acima dos 20%, portanto, excelente. E não está também, e outro ponto que eu considero bastante positivo não está concentrado em específico num ou noutro setor de atividade em particular, porque nós muitas vezes temos aquela tendência de analisar, houve um crescimento, mas isto explica-se pelo turismo, ou explica-se pelas maiores exportações da Alta Europa. Não, na generalidade do tecido empresarial português houve este crescimento. Claro que o tema da inflação teve o seu contributo positivo. Portanto, sim, mas em 2022 a inflação não é o que é hoje, não é? Sim, ou que chegou a ser em 2023, melhor dizendo. Já fechámos com uma taxa de inflação a rondar os 8% em Portugal e cerca de 9% na União Europeia, se eu não me equivoco, mas mesmo assim, excluindo o fator inflação, o balanço continua a ser claramente positivo e, portanto, está um pouco acima dos 15%. Mais de 60% das empresas em Portugal ou cresceram ou mantiveram o seu volume de negócios face a 2021. Okay. Claro que, e obviamente, Portugal como todos nós sabemos, é um país de PMEs, e portanto, se olharmos para o universo, portanto, para o todo das nossas empresas, estamos aqui a falar genericamente na ordem das 650 mil empresas, com cerca de 415, 420 com balanços disponíveis de 2022, e olhando aqui para um ou outro indicador, cerca de 345, para percebermos aqui a dimensão do nosso tecido empresarial, cerca de 345 mil empresas têm um volume de faturação inferior a 500 mil euros. Ok. Portanto, quase que não eram elegíveis para seguro de crédito, não é, Eduardo? É. E mais de 300 mil empregam somente entre 1 a 5 colaboradores. Que é metade, não é? É verdade. Se olharmos para o resultado do exercício, cerca de 95 mil fecharam com um capital próprio negativo. E cerca de 140 mil com resultados líquidos negativos. Ok. Se olharmos ainda para mais um outro indicador, que eu acho que é para as pessoas terem aqui a melhor fotografia possível do ano 2022, cerca de 40 mil empresas, e um pouco aqui já antecipando aquela pergunta que me estavas a fazer da questão da política de gestão, de risco adequada aos tempos de incerteza que vivemos. Temos cerca de 40 mil empresas com prazos médios de pagamentos inferiores a 30 dias, mas por outro lado temos cerca de 36 mil empresas com prazos médios de pagamento superiores a 100 dias, portanto que é relevante. É bastante. Portanto, estes dados nós conseguimos obter, portanto, porque temos o agregado das contas do IES, tanto a Iberinform e quanto a empresa que se dedica à informação comercial e financeira, adquire, compila e trata o universo dos balanços das empresas nacionais, portanto, através de plataformas como, não querendo aqui fazer publicidade, mas através de plataformas como, por exemplo, o Insight View, conseguimos tirar determinado tipo de conclusões que, por exemplo, naquilo que nós estávamos a comentar há pouco, na parte das exportações, temos mais de 50 mil empresas que têm um volume de exportações superior a 10 mil euros. 10 mil ou 10 milhões? 10 mil, e eu ponho aqui os 10 mil para percebermos se à medida que vamos subindo naquilo que é o volume de negócios, vamos percebendo que de facto o número de empresas que exportam acima dos 5 milhões de euros, por exemplo, não chegam a 2.500. Portanto, olha, não tinha a noção que a dimensão era tão pequena, sou-te sincero. Sim, e se estivermos a falar de acima a fasquia dos 500 mil euros, andará na ordem das 10, 12 mil empresas, seguramente não mais do que isso. Olha,
Por acaso tinha uma ideia diferente, não é? É, As pessoas falam muito da verdade. exportação, não é? Sim. E quando tu Sim, me mas disseste, sinceramente, quando tu disseste 10.000 euros, eu pensava é 10 milhões. que eram 10 milhões. Não tinha, e com toda a sinceridade, não tinha a noção, perdão, de que a dimensão a dimensão absoluta seria tão reduzida. É o reflexo daquilo que é o universo das empresas a nível nacional, portanto, que cerca de 99% são pequenas e microempresas, e, portanto, Claro. para darem o salto para um cenário de exportação, há sempre custos de estrutura e etc., que muitas vezes não têm capacidade de absorver naquilo que é a sua atividade, na sua atividade normal. Ok. Muito bem. Nuno, então, olha, esses números foi um conteúdo muito relevante e sou-te sincero. Fiquei hoje com uma visão que mostra aquilo que é o nosso mercado. Ok? Pronto, não vale a pena estarmos a dizer que é bom ou mau, é o que é, não é? Sim. Metade das empresas, menos de 5 empregados. Portanto, metade das empresas que nós temos são micro, propriamente dita, não é? E depois temos esta dimensão efetivamente da exportação, que é bem menor do que eu imaginava, mas que, como eu gosto de ver o copo cheio, não é? Sim. Significa que a nossa margem de progressão ainda é muito elevada, Sim, não é? e eu não tenho esse dado, portanto, estou a falar para aquilo que é a percepção que tenho, portanto, pelo acompanhamento das empresas, mas creio que tem vindo numa linha ascendente, ou seja, cada vez mais há mais empresas a serem exportadoras, o que é sem dúvida positivo, e portanto que mostra um pouco também a dinâmica da nossa economia. Certo, Nuno, e demonstra também uma coisa, e eu sem querer fugir daquele que é o assunto agora aqui da nossa temática, mas que demonstra também, e eu acredito muito no crescimento enorme que nós vamos ter, porque repara numa coisa, nós fazemos parte daquela geração em que houve as primeiras pessoas, por exemplo, a fazer Erasmus. Não é? Nós fazemos parte dessa geração em que tivemos os primeiros colegas, eu no meu caso não cheguei a fazer Erasmus, fiz depois o Leonardo da Vinci, que foi o estágio fora do país, mas nós fizemos parte dessa geração. E hoje, termos alguém que nos diz que tem um filho, ou que tem um primo, ou um sobrinho, ou quer que seja, um familiar, que vai fazer Erasmus, isso para nós é um bocadinho, não é notícia, vamos assim dizer, ok? Então aquilo que eu no fundo te quero dizer é, eu acredito que hoje, com as gerações que nós estamos a criar e a educar, vai também haver uma maior predisposição para a procura de outros mercados. E também o inverso acontece, ou seja, nós hoje, como cada vez recebemos mais imigrantes, portanto, mais pessoas de outros países a virem para nós, eu acredito que isto também vai fomentar que quando estas pessoas, esta massa crítica, criar as suas empresas, também vai estar muito vocacionada para isso. E só para rematar e para concluir isto que eu queria dizer, por exemplo, eu estive a trabalhar este ano com uma empresa de mármores, que faz peças de design, mobiliário de mármores, em que a diretora de marketing era uma miúda, entre aspas, não é? Uma miúda, entre aspas. Uma pessoa jovem da Letónia, que tinha tirado a licenciatura na Dinamarca, e que ela, na altura, disse-me, olha, Eduardo, grande parte dos meus colegas que tiraram a licenciatura comigo vieram viver para Portugal. Portanto, nós muitas vezes achamos que a nossa imigração, a malta que está aqui, é daqueles países tradicionais, não é? Palopes, Brasil, por aí fora, mas também temos, ok? Muito destes países, destas novas gerações, em que não vêm propriamente à procura de melhores condições de vida, mas que vêm à procura de uma coisa que se calhar nós não valorizamos porque sempre tivemos isso, que são horas de sol. Sim. Okay? Que vai fomentar. Eu acredito que vai ter um impacto direto.
Vamos Para então sol, àquele... segurança, etc. Sim, sem dúvida. São alguns dos slogans que nós conseguimos vender muito bem lá fora. São os 3 S's, não é? Portanto, temos o sol, segurança entretanto, vamos pensar no outro S. Há uns anos atrás eu diria que seria o seguro de crédito. Agora eu direi que é o Sales Coach, não é? Que é o treinador de vendas. Então, vamos voltar àquilo que nos trouxe. Então, o que é que nós temos aqui? Aquilo que nos trouxe aqui ao Nuno foi, então, a importância de conhecermos os clientes, a vendas e o risco. Então, a pergunta que nós temos é, perante a realidade que nós temos, perante esta incerteza, mas também vamos esquecer só a parte negativa. Vamos também pensar na parte positiva, que é, perante estas hipóteses que nós temos até de crescimento, de procurar outros mercados, quais são as políticas de risco, então, que as empresas devem seguir? Bem, em primeiro lugar, eu confesso que fui... todos nós sabemos o que é que significa risco. O risco e o nosso negócio andam lado a lado, mas o conceito de risco é qualquer coisa que é desconhecida ou incerta e que possa impedir de alguma forma o sucesso de determinada ação, de determinada ocorrência. Portanto, está qualificado pela probabilidade dessa ocorrência e pelo impacto que de alguma forma pode causar num dado projeto, caso esse mesmo risco ocorra. A questão do risco e está umbilicalmente, como eu estava a dizer, ligado aqui ao negócio da Iberinform. Já que o nosso negócio assenta em dados de informação financeira e de risco das empresas, portanto, e onde proporcionamos ao mercado soluções avançadas que permite aos nossos clientes acompanhar a evolução do negócio dos seus parceiros, sejam clientes, nós aqui focamos muito nos clientes, mas a questão dos fornecedores também tem o seu grau de importância expressivo. Exatamente. Nas mais variadas perspectivas e, portanto, e no dia a dia das empresas com quem nós temos relação. Portanto, não querendo aqui ser exaustivo e amassador, portanto, não vamos falar aqui de scores, nem de modelos preditivos. Nós, de onde é que nos vem a informação, então para as pessoas de alguma forma perceberem como é que nós agregamos todos estes dados e como é que nós disponibilizamos esta informação. Portanto, nós utilizamos inúmeras fontes que são carregadas nas nossas bases de dados, portanto, como que já falámos, que é a questão da totalidade dos IEs, portanto, que são depositados, portanto, nós carregamos, disponibilizamos aos nossos valores, aos nossos clientes, portanto, com um valor acrescentado que deriva do nosso know-how, do nosso trabalho de classificação, de assunção de risco, de obtenção de informação por via de outras fontes públicas, e acima de tudo também pelo acompanhamento do dia a dia das empresas, portanto, e oferecendo depois isto como um output de acesso a esta informação através das mais variadas soluções, sejam soluções cloud, seja web service, seja integração de dados em CRMs, RPs, portanto, onde aplicamos aqui os nossos modelos preditivos para que de alguma forma as empresas possam tomar melhores decisões comerciais ao analisar a informação que nós disponibilizamos e ao risco de incumprimento dos seus clientes. E falar de clientes é, como tu tão bem sabes, é falar de um dos principais ativos que qualquer empresa que opere no mercado aberto e competitivo pode ter. E, portanto, aqui a gestão do risco é uma parte fundamental na gestão e na atividade de qualquer empresa, na perspectiva até de prevenção e de mitigação de possíveis perdas financeiras e uma gestão, conceitualmente uma gestão comercial bem estruturada é necessariamente capaz de impulsionar vendas e garantir uma melhor saúde financeira das empresas. E aqui, voltando um pouco atrás, acho que uma das componentes fundamentais, na minha opinião, é mesmo a análise de dados, sendo crucial para identificar oportunidades de melhoria, tendências e antecipação de problemas, portanto, o que leva a uma gestão mais eficiente e assertiva da atividade.
da atividade comercial. Uma política eficiente de gestão de crédito comercial numa carteira de clientes permitirá uma mais fácil e melhor identificação de oportunidades de crescimento. E dando aqui um outro exemplo daquilo que é a informação que nós temos através das nossas ferramentas, é possível, por exemplo, obter dados de evolução de crescimento dos meus clientes. Isso pode potenciar a crescimento de vendas, né, em clientes onde nós no dia a dia percebemos, portanto, que por via da faturação estão a crescer de forma mais ou menos expressiva. A informação de abertura, por exemplo, de novos mercados através dos dados de exportação, e portanto aqui conseguimos ir ao detalhe de perceber se estamos a falar de exportação no mercado comunitário ou no top 5 de clientes que falámos há pouco, ou estamos a falar em mercados extracomunitários. Não. Por exemplo, relativamente a essa informação da exportação por países, isso é possível saber, por exemplo, por países, por clientes, mas eu também posso obter essa informação, por exemplo, de concorrentes meus, para que países estão a exportar? Sim. Okay. Esta informação é transversal, ou seja, nós não a inventamos, são dados como é óbvio, são dados que estão nos IEs que são depositados por parte das empresas e, portanto, aquilo que nós fazemos é o tratamento destes dados e a sua classificação, que me permite dizer que, olha, que eu exporto, o meu concorrente exporta somente para o mercado comunitário, ou exporta somente para mercados extracomunitário, e no mercado extracomunitário, portanto, percebemos que tem uma maior penetração no mercado asiático, ou no mercado sul-americano, etc. Portanto, isso nós conseguimos de forma agregada dar essa informação e depois exponenciando até para o próprio setor, ou seja, se estivermos a fazer uma análise setorial, conseguimos perceber tendências e conseguimos perceber evoluções positivas ou negativas. Mas também eu consigo perceber se aquele cliente ou aquele fornecedor, por via de uma aquisição e de uma participação societária, tem novas empresas, consigo fazer comparativos com os prazos médios de pagamentos. Portanto, neste caso, por exemplo, eu consigo utilizar a minha experiência enquanto fornecedor versus o total dos fornecedores da empresa que estou a analisar. Assim como o inverso, ou seja, se eu percebo que há algum tipo de deterioração da capacidade de solvência de alguma empresa, eu consigo adotar preventivamente medidas de maior restrição ou de limitação de concessão de crédito. Ok. Então, vamos ver aqui um ponto que eu creio que também é importante. Vocês, em termos de informação, portanto, bebem da informação do IES, dos elementos contabilísticos. Mas naquilo que é o risco, por exemplo, temos outros elementos que me podem aferir do risco, que, por exemplo, possa ser, vamos ver aqui, sei lá, processos, demoras em tribunal. Sei lá, processos relativamente a problemas fiscais, não sei se isso é possível ou não. A pergunta que eu te faço é, esta gestão de risco, estas informações que vocês dão, estão, digamos, circunscritas àquilo que são os elementos contabilísticos, ou existem outras fontes que vos ajudam neste trabalho de mitigação de risco? Eu não quis. Eu tentei resumidamente apresentar as nossas fontes, até para não ser aqui maçador, mas sim, respondendo à tua questão de forma direta, sim, nós utilizamos essas fontes, portanto, essas fontes e esses dados são metidos em linha de conta quando nós estamos a fazer uma avaliação e uma análise de risco de uma determinada empresa, portanto, nós temos essa informação em linha de conta e depois temos um valor acrescentado que é, temos uma equipa vasta que faz o acompanhamento do dia-a-dia das empresas e, portanto, vai no contacto e nas experiências que vão obtendo também, vamos conseguindo tirar ilações e vamos conseguindo perceber determinado tipo de evoluções ou tendências, mesmo seja tendências, seja mudanças de mercado e, portanto,
analisar dados de mercado, de concorrência, indicadores económicos, eu consigo identificar determinado tipo de padrões e sinais de mudança iminentes. Portanto, estas informações de alguma forma permitem que qualquer empresa se adapte mais rapidamente a questões de mudança ou que, no limite, possa ajustar as suas estratégias comerciais e aquilo que se pretende é que esteja, como tu estavas a dizer, um passo à frente da concorrência. Ok. Agora, Nuno, vamos imaginar que há pessoas que nos estão a ouvir, ok? Que nunca tiveram, nem conhecem, ou não conheciam antes empresas que fazem o trabalho que vocês fazem, e podemos ter aqui alguém que esteja a pensar assim, epá, mas eu não tenho, como é que eu vou dizer, conhecimento suficiente para eu analisar isso. A pergunta que eu te faço é, nesses relatórios, existe alguma recomendação? Ou seja, olha, mediante estes dados, se calhar sugerimos que a operação não ultrapasse este valor, ou vocês apenas indicam os rácios? Existe ali um valor que auxilia na fase de gestão, não é? Porque nós temos que aqui, e aqui que nós temos que ver, e até pegando na informação que há um bocado vimos, não é? Nós estamos a falar essencialmente de micros e pequenas empresas, tu até disseste muito bem, os tais 99%. E destes 99%, significa que às vezes nós podemos ter pessoas que, por exemplo, são muito boas, vamos pensar alguém que tem um restaurante, alguém que é muito bom na culinária, ok? Mas, se calhar, quando chega a este momento de servir jantares de Natal para grandes empresas, pensa assim, epá, como é que agora vou fazer? Sirvo ou não sirvo? Okay? Estão-me aqui a pedir 8 dias, 10 dias. Epá, ou seja, elas são muito boas naquela tarefa, mas depois a sua função não tem tanto a ver com estes dados de gestão. Claro. Nós procuramos naquilo que são as ferramentas que pomos à disposição dos nossos clientes, naquilo que são as soluções que implementamos. O tempo é cada vez mais um bem escasso, como todos nós sabemos. Portanto, analisar e avaliar um relatório que tem um conjunto de peças contabilísticas, que pode ter mais de 20 páginas, tendo em conta toda a informação, de balanços, demonstração de resultados, fluxos de caixa, etc. Obviamente que a nossa preocupação é, e nós temos algumas análises que nos permitem dizer que uma parte significativa dos nossos clientes olham com especial atenção e detalhe às primeiras 2 páginas do relatório. E, portanto, aí nós tentamos agregar aquilo que são um conjunto de dados e de informação que permite a alguém que não tenha, não lhe vou falar de iliteracia financeira, mas alguém que não tenha o conhecimento profundo, poder perceber se a empresa que está a analisar está numa perspectiva ou numa tendência positiva ou o seu inverso, através, por exemplo, de um modelo que é o modelo de score, portanto, que o modelo de score vai de 1 a 10 e, portanto, e aí, portanto, com bandas de cores, nós desde logo conseguimos ter uma percepção se a empresa está numa situação mais ou menos positiva, ou se tem maior ou menor capacidade de cumprir as suas obrigações num período determinado de tempo. Portanto, respondendo à tua questão, sim, qualquer empresa que trabalha crédito pode utilizar a nossa informação, não querendo aqui evoluir, portanto, nós temos grandes empresas que têm equipas de gestão de risco, mas que por uma questão interna e de modelo de negócio, aquilo que nos pedem é, eu só quero ter acesso a 5, 10, 15, 20 indicadores, portanto isso é suficiente para a minha tomada de decisão, sempre e quando necessário eu posso aceder, portanto, ao detalhe e ao global da informação. Só para complementar isto que nós estamos a comentar, a Iberinform, em conjunto com a Crédito e Caution, elabora um estudo anual, portanto, que é um estudo de gestão de risco, e nas conclusões deste estudo, para complementar aquilo que estás a dizer, 16% das empresas, por exemplo, e aqui estamos a falar de uma diferença de mais de 5% face
a 2022 não aplicam uma política de risco para gerir possíveis incumprimentos nos seus processos de prospecção. 16% das empresas 16%, não aplica qualquer medida de risco. Sim. Um dos dados deste estudo ainda mais negativos é a evolução na utilização de nos critérios de solvência e na seleção de clientes. Ou seja, há pouco nós estávamos a comentar a questão da prospecção, ou seja, eu em processo de prospecção posso desde logo fazer aqui, de alguma forma, uma limpeza, uma seleção daquilo que é o perfil de potenciais clientes com quem eu quero trabalhar, clientes ou fornecedores, mas como eu estava a comentar, um dos dados mais negativos é a evolução na utilização de critérios de solvência na seleção dos clientes. 53% das empresas, de acordo com este estudo, gerem mal o seu risco de crédito por não utilizarem. Portanto, e esta falta de análise constitui aqui, na nossa percepção, uma deficiência estrutural em termos de proteção das empresas contra, por exemplo, os atrasos de pagamento. Portanto, e ainda para complementar aquilo que estamos a dizer, 24% das empresas dizem ter um comitê para a avaliação de riscos comerciais e somente 30% têm, segundo o mesmo estudo, uma política escrita e bem definida de riscos comerciais. Portanto, há aqui um longo caminho, na nossa opinião, para fazer por parte das empresas para, de alguma forma, salvaguardarem para efeitos negativos que aquilo que uma má venda ou que uma má percepção de risco possa causar na sua atividade. Eu fiquei preso neste número, Nuno, que tu me disseste, que é 16% não tem qualquer medida de risco. Sim. E eu fiquei preso, eu vou-te dizer... prospecção, ou seja, há sempre aqui uma tendência que é, e tu estiveste na atividade do seguro de crédito, e isso de certeza absoluta que te foi dito inúmeras vezes, que é alguns empresários dizerem: eu conheço muito bem os meus clientes e, como tal, eu não tenho qualquer tipo de risco de incumprimento com estes clientes, são clientes que eu tenho há anos, etc, etc. Portanto, isto, tendo em conta toda a dinâmica e toda a incerteza que nós vivemos, poderia ser uma realidade, uma maior estabilidade nesta análise há 15, 20, 25 anos atrás. Neste momento, portanto, por todas estas contingências, é muito difícil, porque um cliente pode deixar de cumprir, não porque quer, mas porque na sua cadeia de valor também houve alguém que deixou de cumprir com ele, percebe? Portanto, tudo isto está intrinsecamente ligado e, portanto, nestes números que eu estava a comentar, acho haver um conjunto de empresas que, na sua prospecção, ou seja, na identificação de novos parceiros de negócio, não utilizarem qualquer tipo de política de risco na sua avaliação, eu acho que é um risco. Portanto, como eu comecei a dizer, a palavra risco e a palavra incerteza, já não sei quantas vezes é que eu a repeti, mas foram provavelmente algumas dezenas. Olha, Nuno, eu vou-te dizer a imagem que me veio à cabeça. Quando tu disseste 16% das empresas não têm qualquer medida de risco, a imagem que me veio à cabeça era, em Portugal, 16% dos condutores, okay, condutores de carro, andar a conduzir de olhos tapados. Pois, sim. É uma analogia bem conseguida. Mas foi a imagem que me veio à cabeça. Sim. Ou seja, nós temos 16% das empresas em que a gestão é feita às escuras. Sim. Ok. E aqui vamos ver aqui uma coisa, Nuno. E agora, esta conversa levou-me aqui atrás no tempo, não é? Só faltou aqui o efeito sonoro da harpa. Normalmente, quando se vai atrás no tempo, há o som da harpa. Pronto, aqui faltou... Epá, isto é um podcast que está a começar, Nuno, portanto, ainda não tenho os efeitos sonoros da harpa. Mas aquilo que eu te quero dizer é o quê? Quando eu tinha reuniões, efetivamente, as pessoas me diziam assim: olha, eu só trabalho com pessoas amigas, ok? Eu conheço-os todos, ok? E então, quando vinha a história dos amigos, invariavelmente acabava sempre da mesma forma. Em que eu depois perguntava, não é? Que era: olha, diga uma coisa, em termos de incobráveis, já teve incobráveis? Epá, já tive, tive uma vez um grande incobrável.
E eu dizia assim, olha, e foi de alguém que não conhecia de lado nenhum ou foi de um amigo seu? Epá, nem diga nada. Era padrinho dos meus filhos, que também acumulava esta figura, Sim. não é? Sim. Então aquilo que eu, no fundo, quero transmitir é o que é. Ora bom, como tu disseste muito bem, as pessoas, há pessoas que deixam de pagar por... eu estou a tentar escolher uma palavra melhor no meu cérebro que seja diferente da trafolhice, mas não estou a conseguir encontrar. Não te ocorre nada. Não me ocorre nada. Mas há pessoas que deixam de pagar por má fé. Pronto, má fé já é uma palavra mais bonita. Mas há outras, como tu disseste muito bem, que deixam de pagar não por má fé, mas porque as circunstâncias os obrigam a isso. Ok? E muitas vezes, Nuno, eu até te vou dizer mais. Muitas vezes aconteceu eu ter empresas que vinham ter comigo e diziam-me assim, olha, Eduardo, eu sei que há determinadas empresas que estão a passar um mau bocado e o seguro de crédito, para mim, até vai servir para eu justificar eu parar de fornecer a essas pessoas ou a essas empresas. Porquê? Porque de repente não sou eu que estou com ónus, mas é, neste caso, a seguradora de crédito que está-me a dizer, eu não assumo o risco. Ok? Portanto, eu no fundo, aquilo que eu quero transmitir é o que é. Tu há um bocado disseste uma coisa certa, que é hoje o tempo é escasso, hoje o tempo é valioso. É verdade. Tudo se passa demasiado depressa. Nós parece que a pandemia foi ontem, mas a pandemia já foi há 4 anos. Há 4 anos. E parece que foi ontem, não é? É verdade. Eu no outro dia ainda encontrei aqui em casa uma caixa cheia de máscaras. Aquilo parece que foi ontem, mas já foi há 4 anos. Tudo se passa a uma velocidade enorme, rápida. Nós há 4 anos tínhamos um unicórnio em Portugal que era um exemplo para tudo. E esta semana o unicórnio teve que ser comprado, foi salvo, ok? Portanto, hoje as coisas passam-se a uma velocidade que verdadeiramente, este número, sinceramente, eu não imaginava que seria tão grande. 16% parece-me um número assustador, ok? E os outros, até vou ser sincero ou não, os outros números, houve alguns que eu ainda estava a pensar nisto, mas como é que é possível? Quase que sou sincero, quase que me passou despercebido. E só para complementar aquilo que estás a dizer, ainda no âmbito deste estudo, por exemplo, cerca de 19% das empresas sofreram incumprimentos significativos em 2023. Portanto, apesar de nós olharmos e 19% das empresas são muitas empresas, este resultado representa aqui uma ligeira melhoria de cerca de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo estudo, portanto, ocorrido há um ano atrás, mas há aqui um indicador que é preocupante e, portanto, e que vai de encontro àquilo que estavas a dizer. Quase 90% das empresas detectam uma maior deterioração dos níveis de solvência, dos níveis de liquidez dos seus clientes. Portanto, por isso... 90%? Sim, para ser preciso, 89%. Portanto, isto revela aqui a incerteza que estamos a falar e, portanto, a necessidade óbvia de fazer aqui um acompanhamento muito mais em cima, por assim dizer, daquilo que é o comportamento dos meus clientes. Portanto, e depois, se formos olhar para as razões que consubstanciam tudo isto e que este mesmo estudo, portanto, procurou obter respostas, quais são os acontecimentos que estão de alguma forma a afetar a liquidez dos meus clientes, portanto, são o tema da inflação, e portanto a inflação é referida por cerca de 70%, os custos financeiros, portanto, isto são quase lugares comuns, portanto, todos nós, mesmo sem ter acesso a determinada informação, não a conseguimos dimensionar, mas percebemos, portanto, tudo aquilo que nos rodeia, que temas como a inflação, como o aumento dos custos financeiros, a evolução dos custos energéticos, até as tensões geopolíticas que começámos aqui a falar, ou os problemas de cadeia de fornecimento, portanto, são tudo estes, são fatores potencialmente geradores de deterioração dos níveis de liquidez de qualquer cliente. Ok, Nuno. Olha, Nuno,
Eu não sei se tu tens noção, mas já passou 1 hora. Estou a olhar para o relógio, é verdade. Então, eu normalmente costumo dizer um bocadinho antes. Olha, eu hoje a distraí-me com o tempo. Então, para quem está desse lado, portanto, se tem alguma questão que queira colocar ao Nuno, eu sei que há aqui uma falha entre o StreamYard, que é a plataforma que eu uso, e o LinkedIn, em termos do envio de comentários, mas, portanto, eu estou aqui a controlar os comentários dos dois lados. Quem quiser fazer questões ao Nuno, ok, pode fazer. Quem tiver dúvidas sobre, ou quiser partilhar alguma coisa sobre vendas e risco, e a importância, então, de conhecer os clientes, eu aguardo, então, pelos vossos comentários. Entretanto, Nuno, olhando aqui para os comentários, eu tenho aqui também o Fernando Aleixo, ok? Portanto, comercial da empresa Ramalhos S.A., que também dirige aqui palavras de cumprimento. Portanto, boa tarde, Fernando Aleixo, e obrigado por nos estar a acompanhar. Nuno, eu nesta altura do programa, é uma altura em que eu desafio sempre os convidados e, em conjunto com eles, eu tento elaborar aquilo que é um plano de ação, ok? Portanto, este programa chama-se Parar para Vender, porque o objetivo é exatamente este, ou seja, muitas vezes as pessoas acabam por reagir por impulso, e pior do que reagir por impulso, acontece uma coisa que é o quê? Como nós andamos aqui na corrida dos números todos os dias, às vezes não fazemos este exercício que é parar para pensar. Ok? Então eu acredito que na atividade comercial, se nós pararmos para pensar, vamos conseguir vender mais. Daí o nome do programa chamar-se Parar para Vender. Então, naquilo que é o tema 2, ou seja, vendas e risco, se nós formos definir aqui um plano de ação, eu acho que o primeiro plano de ação que nós poderemos, de alguma forma, que eu posso propor, e eu depois aguardo pela tua avaliação, seria basicamente o quê? Seria, em primeiro lugar, peguem na vossa carteira de clientes e, junto de uma empresa de informação empresarial, junto de uma empresa de informação comercial, como é neste caso a Iberinform, por favor, avaliem o risco dos vossos clientes. Portanto, não façam como os 16% dos gestores nacionais que não têm qualquer medida de prevenção de risco. Isto porquê? Porque eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir, repara numa coisa, Nuno, há de ter o seguro para o automóvel, há de ter o seguro para o animal de estimação, que também existe. Sim, sim. Okay? Eu tenho. Há de ter o seguro para as viagens, ok? Porque pensa assim, eu posso ficar doente antes de ir de férias, é melhor fazer um seguro que assim devolvem uma parte do dinheiro, ok? E aqui a questão que existe é, se as pessoas estão a fazer uma prevenção de risco por coisas em que nós até podemos discutir se faz sentido ou não faz sentido, ok? Portanto, por um vício de profissão, eu sinceramente acho que prevenir o risco faz sempre todo sentido. Eu acho é que estarmos naquilo que é a nossa vida, naquilo que é o nosso trabalho, estarmos a negociar de uma forma cega, sem sabermos quem está do outro lado, se vai pagar por aquilo que foi o nosso trabalho, acho que não faz grande sentido. E no momento como nós hoje estamos a viver, ok? De acordo com este todo o cenário, e que agora, Nuno, até aproveitando os teus números, portanto, não é o cenário que nós no início até descrevemos, ok? É um cenário que até tu até próprio disseste, em que 89% das empresas detectam deterioramento do nível de solvência dos clientes. Portanto, quando nós estamos perante isto, porque é que eu ainda não estou a fazer uma gestão de risco das minhas vendas? Portanto, Nuno, não sei se queres contribuir com alguma ação para este plano de ação. Não tem que dar uma nota, para não? Ao teu plano de ação. Se for negativa, podes dar. Se for positiva, não vale. Não, eu estou em linha com os teus comentários. Portanto,
cada vez mais é essencial ter mecanismos que apoiem as nossas decisões em termos de concessão de crédito e, portanto, e na definição de estratégias de melhoria e na seleção e identificação de clientes ou de potenciais clientes mais solventes. Portanto, eu acho que se isso sempre foi relevante, pegando até nestes números, cada vez mais é essencial que haja essa preocupação na gestão da minha carteira de clientes, mas também na minha carteira de fornecedores. Ou seja, uma parte da minha atividade comercial da empresa está ligada à minha capacidade de entregar aquilo que eu tenho para vender. Portanto, se algum fornecedor, se for um fornecedor estratégico, me falhar por questões de solvência também, eu posso pôr em risco a montante aquilo que é a minha atividade, enquanto empresa. Isso nós temos ouvido inúmeras situações onde acontece. Trabalhar sem rede é que eu acho que é um risco que não faz sentido as empresas hoje em dia correrem. E só para também dando aqui um exemplo de uma situação que eu vivi há uns anos atrás, portanto, num outro âmbito, de conhecer empresas que exportavam sem terem website e sem fazerem qualquer tipo de identificação ou análise de risco de entidades com quem estavam ou com quem iriam trabalhar. Para além de tudo aquilo que nós estamos a falar, depois se colocarmos aqui questões de idioma, questões de dificuldade de recuperação de um crédito no outro lado do mundo, portanto, exponencia muito mais estes riscos que temos naquilo que é a gestão e o conhecimento do meu cliente, independentemente de estar na porta ao lado ou de estar noutra geografia qualquer. Ok. Olha, Nuno, eu quero-te agradecer bastante por teres vindo aqui a este meu cantinho, não é? Digamos que, olha, foi o último episódio do ano. Para 2024 terei mais surpresas, mais convidados que vão trazer conteúdo bastante importante. Portanto, olha, Nuno, foi o 20º episódio, no 20º dia do mês de dezembro, e juntamente connosco, eu posso-te dizer até aqui pelos números que eu aqui já tenho, nós tivemos no total 98 pessoas que nos acompanharam a partir do LinkedIn. Portanto, o que demonstra efetivamente o interesse que existe pelo tema. Portanto, para quem gostaria de obter mais informações sobre informação comercial ou sobre os serviços que o Nuno Moita e a sua equipa prestam, portanto, temos aqui o site, portanto, iberinforma.pt, ok? Podem, então, depois obter informações sobre a empresa e sobre os serviços que eles prestam. Sendo assim, Nuno, olha, eu quero-te agradecer, ok? Eu vou-te deixar aqui atrás das cortinas, não saia já que eu depois preciso falar contigo, está bem? Ok. Então, muito obrigado, mais uma vez. Portanto, resta-me neste momento desejar-vos um excelente Natal. Resta-me desejar-vos um bom ano de 2024. Este podcast este ano, então, fez o primeiro aniversário. 2023 foi um ano de conquistas. 2023 foi um ano em que este projeto se foi solidificando, se foi consolidando. Eu quero agradecer às inúmeras mensagens que vocês me fizeram chegar por causa do podcast. Quero agradecer aos testemunhos que eu, entretanto, fui recebendo. Eu sei que, entretanto, já sou a companhia, eu e os meus convidados já somos a companhia de algumas pessoas à hora do almoço. Portanto, olhem, resta-me agradecer-vos, desejar-vos umas boas festas na companhia da vossa família e esperar que 2024 seja um grande ano em termos de vendas, mas, olhem, no seguimento até daquilo que nós acabamos de conversar, que protejam o risco das vossas vendas. Sendo assim, boas festas.